Sejam bem-vindos à nossa aula de número 1, nossa primeira aula do minicurso Uma Só Coisa Necessária. Essa aula se chama Por que Rezar? O título desse minicurso, ele diz muita coisa sobre esse minicurso. É uma passagem bíblica onde Jesus ele vai falar com Marta, que está ali aflita, porque Jesus entrou na casa dela, e ela está aflita e preocupada se a casa está organizada e o que ela vai servir para a visita. Enquanto Maria, que é a irmã de Marta, sentou aos pés de Jesus enquanto ele falava com ela, né? E ela escutava. E Marta correndo, afoita pela casa, sem saber como a visita iria reagir ali. E Jesus fala: Marta, Marta, não achas que estás muito inquietas? Uma só coisa é necessária, Marta. E aqui eu trouxe essa passagem bíblica valiosíssima para o nosso minicurso. Porque para a gente entender por que rezar, antes a gente precisa entender que uma só coisa é necessária, tá? Então, começamos por aí. Uma só coisa é necessária. Então, durante esse minicurso, eu quero que vocês realmente decorem essa passagem. Uma só coisa é necessária. Uma só coisa é necessária. E essa única coisa que é necessária, ela aponta para o céu. Pronto. Então, vamos dar início aqui à nossa aula Por que Rezar, né? São José Maria Escrivá, ele vai falar que a oração, ela é o alicerce do edifício espiritual, né? A oração, ela é onipotente, ela é ilimitada. A oração, ela tem um poder. E esse poder transcende nossa razão. Como que a gente conversa e um Deus escuta? Não sei. Mas ela tem o poder onipotente, ela tem essa força ilimitada de ser o alicerce da nossa vida espiritual, tá? Nenhuma ação que a gente vai fazer, ela vale sem que a gente tenha a oração sempre conosco. O homem, São José Maria vai falar, o homem vive do pão e da palavra de Deus. Esse é o nosso verdadeiro alimento, o pão e a palavra de Deus. Os dois andam juntos, a hóstia e a oração, né? A hóstia é o corpo de Deus, o corpo de Cristo. E o pão, a palavra, aliás, a hóstia, o corpo de Cristo, e a palavra é aquilo, os ensinamentos que Jesus, ele que está acessível a nós ali, a gente pode abrir um texto da Bíblia e ler ali uma palavra, o que Jesus quer dizer para mim. Então, pão e palavra, sempre, são formas de nutrir a nossa alma, né? Uma pessoa que ela está, por exemplo, com o estômago vazio, é porque ela está sem comer, né? Agora, uma pessoa que está sem oração, ela está com a alma vazia, tá? Até quando você vai ficar com essa fome na alma? Porque a fome no estômago, a gente come um pedaço de pão e passa. A gente toma um suco e passa. Mas a fome da alma só tem um jeito dela passar. Pão e palavra, né? A busca pelo que é eterno. São José Maria Escrivá vai falar o seguinte: poxa vida, vocês depositam uma confiança tão grande em amigos, em colegas, em desconhecidos, né? Em relacionamentos recentes, por exemplo, e você existe, né? Existe um amigo, um grande amigo, que ele nunca vai te trair, que é Jesus Cristo, e você não deposita a confiança nesse amigo. Você deposita a confiança em pessoas que você acabou de conhecer, em amigos, em colegas de trabalho, em desconhecidos. Você deposita a sua confiança em pessoas, e pessoas são falhas, pessoas vão errar, pessoas traem, pessoas erram. Mas tem um amigo ali, o grande amigo, tem aquele amigo ali que ele não trai,
em hipótese alguma, e você não deposita a sua confiança nele. E aí, ele vai fazer a gente refletir sobre isso, né? Em que eu tenho depositado a minha confiança? A oração, ela vai tornar a gente uma fogueira. E Deus nos quer sendo luz no mundo, certo? A luz, ela tem duas funções: iluminar e aquecer. Nós, como fogueiras, precisamos iluminar e aquecer. Mas, para essa fogueira não apagar, a gente precisa de lançar a essa fogueira faíscas de oração, faíscas de jaculatórias, faíscas de pensamentos que brotam, que nos fazem olhar para Deus. Que aos poucos, essa fogueira, ela vai aumentando as chamas, ela vai aquecendo e ela vai iluminando, aquecendo e iluminando. Entende? Então, a oração, ela é essa faísca. Que se a gente não joga essa faísca na fogueira, a fogueira vai apagar. Né? E uma fogueira apagada gera o quê? Frio e escuridão. O contrário de aquecer e iluminar. Né? Ela esfria a alma. Ela escurece a alma. Olha a profundidade, então, do poder da oração, né? Um assunto simples, mas que tem um poder, assim, ó, ilimitado da gente falar sobre ele, né? Aí muitas pessoas vão falar assim: eu falo, Deus não me escuta, eu já errei demais, eu já fiz cada pecado tenebroso, então eu tenho certeza que eu não mereço essa confiança de Deus, Deus não vai nem me escutar, nem lembra que eu existo. Mas peraí, nós somos miseráveis mesmo, você tá certo. Nós erramos demais, nós fazemos os erros mais horrorosos que a gente pode imaginar. E até aqueles que a gente nem consegue imaginar, de tão terríveis que são. A gente é falho, a gente erra, a gente, mesmo querendo acertar, a gente comete o mal, certo? Tudo isso você tem razão. Mas tem um detalhe aí que muda tudo. Você é filha de Deus. Sendo filha de Deus e mesmo tendo todas essas misérias, essas fraquezas, esses defeitos, você sendo filha de Deus, Ele quer te escutar. Porque Ele te criou, Ele quer te ajudar, né? Ele quer a sua vida eterna, entende? Não é que Deus te criou para duas opções, inferno, paraíso. Ele te criou para o paraíso, entende? Ele te criou para o céu. Aí só depende de você agora. Entende a grandeza disso? Então, o Deus, ele é ilimitadamente misericordioso. Então, nunca se esqueça disso. As nossas misérias, elas não chegam nem a 1 centímetro da misericórdia de Deus. Entende? O que não quer dizer que precisamos andar na linha, porque Deus também é justiça, tá bom? Ele se fez carne, ele veio ao mundo como um bebê. Ele poderia ter descido de uma nuvem, como um homem. Ele veio como um bebê, um menino que não sabia andar, não sabia falar, não sabia comer. Um menino para que a gente não tenha medo de se aproximar dele. Quem tem medo de se aproximar de um bebê? Ninguém tem medo de se aproximar de um bebê. Então, busquemos entender esse ensinamento, né? Deus quer que nos aproximemos dele. Não tenhamos medo, não desconfie de que você não vai ser ouvido, né? Jesus, muitas vezes, fala sobre a oração nas passagens bíblicas, e tem uma passagem que ele fala, né? Pedi e vos será dado, buscar e achareis, né? Batei e a porta se abrirá, né? Onde mais a gente pode ter mais êxito do que na oração? Quantas vezes a gente aposta em várias outras coisas, mas não tem coragem de fazer uma oração? Muitas vezes por ignorância, muitas vezes por descrença, né? Por não acreditar que aquilo ali vai fazer alguma diferença na sua vida. Mas
percebem como que os valores estão invertidos? O Deus de hoje é o Deus do status, é o Deus do dinheiro, é o Deus da prosperidade, né? A oração de hoje é a oração de boca, é a oração de promessa de um homem para o outro homem. Não é aquela oração íntima com Deus, não é aquele Deus, aquele que se encarnou na terra e deu sua vida por nós. É aí que existe uma inversão completa de valores, né? E aí quando você, né, já buscou ali a sua vida de oração, já entendeu que você precisa mesmo rezar, e você realmente começa a fazer suas orações, você vai ter muitas oportunidades de se desviar, de se perder, de se desconcentrar. E aí, o que acontece? São José Maria Escrivá vai falar que a gente precisa ter perseverança, né? Perseverança na oração, ainda que seu esforço pareça estéril, tá? Ainda que o seu esforço pareça que não está adiantando nada, parece que Deus não está te escutando, parece que você não está sabendo rezar. A oração, ela é sempre fecunda, e fecundidade é vida, fecundidade é fruto, fecundidade é multiplicação, é fecundo, é muito, transborda, o que é fecundo transborda, né? Então, lembra sempre disso, né? Perseverança, porque vai ter momentos que você não vai querer saber de rezar, você vai estar de saco cheio, você vai estar com preguiça, você vai estar cansada, você vai achar que não resolve nada, você vai achar que Deus não te escuta, entende? Então, perseverança na oração é primordial, tá bom? Bom, uma reflexão muito importante que a gente tem que ter é o seguinte: como que você vai conhecer a Deus se você não procura ter intimidade com Ele? Como? Como que você tem intimidade com uma pessoa se você não procura conhecer essa pessoa? Como que você... Intimidade aqui, né, gente? Eu tô falando, né, de conversa, de troca, né, de partilha, de pedir, de escutar, de falar, de obedecer, intimidade, de conhecer, né? Quando você está conhecendo um novo amigo, uma nova amiga, você pergunta as coisas para essa pessoa, você quer conversar com essa pessoa, você troca ideias, você está ali conhecendo a história dela. Agora, como que você quer conhecer a Deus e ter esse momento íntimo com Ele se você não busca, se você não procura, né? E onde a gente procura Deus? Na oração e no pão. São José Maria vai falar isso várias vezes. Oração e pão, né? E onde a gente encontra oração e pão? No mesmo lugar, na Santa Missa, né? Que é a maior das orações, onde a gente tem ali o pão e o sangue oferecido ali pra gente, né? Bom. Ai, que horror. Voltando aqui, né? Outro ponto que eu queria tratar aqui com vocês, né, ainda sobre o porquê de rezar, é o seguinte: se a gente está consciente, né, de quais que são os nossos deveres como filho de Deus, como que a gente pode passar um dia inteiro sem nos lembrarmos que a gente tem uma alma? Sem lembrar assim, poxa, eu tenho uma alma. Se eu tenho uma alma, ela foi criada por alguém. Essa minha alma foi criada por Deus do nada. Eu devo a Ele essa honra e essa glória de ter me dado uma alma. Então, como que eu passo um dia inteiro sem nem me lembrar disso? E você se lembra disso quando você reza, quando você faz sua oração, quando você vai à missa, quando você se coloca em contato com Deus, tá? Então, isso aí é de extrema importância, tá bom? Um católico sem oração é como se como se um soldado que vai para a guerra sem arma. Tá ali indefeso, desarmado, esse som tá me chamando do sério.
Então, um católico sem oração, ele é como um soldado sem arma, né? Um soldado desarmado. E como que você fica quando tá sem armas? Imagina um soldado sem armas. Tá ali entregue ao inimigo, tá desarmado, tá desprotegido, né? Tá sem como se defender. É a mesma coisa na oração. Você tá ali na boca do inimigo. O inimigo, se te pegar, você não tem como fazer nada. Então a oração, ela precisa ser sempre fazer parte da nossa vida, tá? Oração é hora de intimidade santa com Deus e de resoluções firmes, né? De você falar assim, meu Deus, de agora em diante eu me comprometo a fazer isso, isso e isso. É resolução firme, né? É escutar, é falar, é agradecer, é pedir, né? E aí, a gente vai falar mais à frente, em outra aula, sobre a mortificação, mas só para já dar um contexto para vocês, né? A mortificação é uma ponte que vai te ligar, vai te permitir entrar no castelo da oração, né? É como se você precisasse atravessar um rio, certo? E para atravessar esse rio e chegar nesse castelo da oração, você precisa passar por essa ponte. Essa ponte se chama mortificação. Mortificar a vontade, mortificar a preguiça, mortificar um vídeo no YouTube, mortificar seus 20 minutos para rezar um terço. Mortificar é você não fazer a vontade do seu corpo, mas fazer uma ação que vai validar o compromisso que você tem com Deus, através da oração, através, né, da sua rotina de oração. Então, o meu objetivo nessa primeira aula é vocês entenderem esse propósito do para que rezar, por que rezar. E aqui eu quero deixar bem claro uma coisa, eu não quero que vocês entendam a oração como mais um checklist de produtividade, um checklist de performance, não é nada disso, absolutamente nada disso, tá? É como dormir ou como almoçar, escovar os dentes, tomar banho. Não é algo que você coloca no checklist. É algo que você faz naturalmente porque está no seu íntimo, né? Você não pensa que hoje você tem que tomar banho, você já só toma o banho. Você não pensa que quando acorda tem que escovar os dentes, você só acorda e escova os dentes. E assim deve ser a vida de oração. Você não tem que pensar se vai fazer ou não, você só faz. Mas claro, como a gente está num mundo que não liga para isso, perdeu-se esse hábito, né? Perdeu-se essa normalidade de fazer oração. Então tudo bem você colocar ali perto da sua imagem, um crucifixo, anota ali, acordar, tal hora, e aí você vai fazer sua oração, entendeu? Eu tinha até um papelzinho aqui, que eu tinha até colocado aqui, ó. Ao acordar, ler o evangelho do dia, fazer o oferecimento do dia e fazer uma oração mental. Exemplo, entendeu? Então você pode montar alguma coisinha assim para facilitar a sua vida, para facilitar a sua rotina ali, para que isso se torne um hábito, naturalmente, né? Para mim, por exemplo, eu quero que se torne natural eu rezar o terço todo dia antes de dormir. Então é algo que eu tenho buscado fazer. Então todo dia antes de dormir, eu sento aqui e começo a rezar o texto do dia, entende? E é tão engraçado que o dia que eu falho, eu sinto falta. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Um dia que você não dorme direito, você sente falta de dormir. Um dia que você esquece de tomar banho, você lembra no outro dia assustada, puxa, não tomei banho ontem? Vai falar que você nunca fez isso. Então assim, com a oração é a mesma coisa, entendeu? Não esqueçam de rezar. Coloque nem que for o despertador nesse primeiro momento, né? E tenha paciência, você vai falhar, porque não está no seu controle o esquecimento, não está na sua rotina esse hábito de rezar. Então a gente só consegue ficar bom nas coisas e fazer com que aquilo ali se torne natural na medida em que a gente pratica aquilo, tá bom? Então era isso que eu queria falar com vocês nessa primeira aula. Tá? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa aqui. Não, é isso mesmo. Lembre-se sempre, por que rezar? Porque a oração é o alicerce da vida interior. Não existiu um santo sequer
Não existiu absolutamente nenhum santo na face da terra que se tornou santo sem fazer oração. Não existe, é inconcebível, entende? Então, a oração é o alicerce da vida espiritual. Nunca se esqueçam disso, tá bom? Espero vocês na aula 2, onde a gente vai falar sobre como rezar. Agora que vocês já sabem para que rezar, vamos pro como rezar. Espero vocês até lá na aula 2, tá bom? Fiquem com Deus, grande abraço e enviem essa aula para quem você achar que precisa assistir isso aqui, tá? Tchau, tchau.